Então, eu trago aqui para vocês substituição tributária, passo a passo, com o convênio ICMS 142 de 2018. As regras que eu vou explicar nesse curso é a nível federal, mas alguns detalhes da unidade federada de vocês, eu vou falar, ó, para tal estado é assim, para tal estado o artigo é esse, o fundamento é esse, tá? Vou falando aí separadamente por estados. Bom, aqui no começo temos aí a pirâmide de Kelsen, no qual traz a Constituição Federal, emendas constitucionais, a emenda constitucional 87 de 2015, ela traz a regra do diferencial de alíquota para não contribuinte. Abaixo da Constituição Federal temos a emenda constitucional, depois temos lei complementar. A lei complementar 87 de 96 é a lei que instituiu o ICMS no Brasil, então a Constituição determinou que seria instituído o ICMS por lei complementar, tá bom? E é isso. Foi publicado pelo Congresso a Lei Complementar 87 de 96. Temos leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, tudo isso aí editado pelo Congresso. A resolução do Senado, ele traz as alíquotas interestaduais. Por exemplo, essa alíquota interestadual de um estado para o outro, de 4%, é uma alíquota trazida pelo Senado Federal. Medidas provisórias, o presidente da República traz a medida provisória, e temos outro item, outra legislação, que vamos falar muito aqui no curso, que são os protocolos e convênios. Os convênios, eles são publicados, feitos acordos com as 27 unidades federadas, entre o secretário dos estados e os governos dos estados das 27 unidades federadas. Temos os convênios. E os protocolos são acordos que alguns estados apenas participam, algumas unidades federadas participam, não são todas. Então, o protocolo tem menos participantes, menos estados. Então, todos esses aí têm um peso de lei, tá, gente? É uma lei. Agora, abaixo temos o decreto, todo o regulamento do ICMS. Primeiro, temos a lei do ICMS. Essa lei é instituída a cada estado, uma lei em cada estado. Essa lei de cada estado é criada para regulamentar a Lei Complementar 87 de 96, que é a lei que criou as regras do ICMS a nível Brasil, para todo o Brasil. Aí, abaixo disso, cada estado criou a sua lei do ICMS e cada estado criou o seu regulamento do ICMS. Abaixo dessas leis e regulamentos, temos instruções normativas, comunicados, portarias, resoluções, decisões normativas, todos esses têm um peso bem abaixo do decreto. Nesses aí são publicados código de receita, como que faz a inscrição, como que paga o imposto na entrada, na apuração, ou numa guia, ou a débito, código de receita, todos esses aí abaixo são publicados esse tipo de regra. MVA ou IVA. MVA e IVA são aqueles percentuais que são usados para fazer o cálculo da substituição tributária. Nós vamos falar muito sobre eles aqui na aula, tá? E abaixo temos respostas da CEFA, respostas à consulta, pareceres da CEFA, que são perguntas que normalmente vocês fazem no posto fiscal do Piauí ou no posto fiscal do Pará, e eles informam, o fisco da região informa, olha, para o teu caso, eu vou publicar uma resposta assim, assim, assado. Essa resposta se chama resposta à consulta, não vale como lei, não tem peso de lei, mas funciona como um orientador para você, para te orientar a fazer o correto, tá bom? Para te orientar a fazer da forma que o fisco quer. Então, gente, o que vamos falar muito nesse curso é o convênios. Os convênios, eles são determinados pelas 27 unidades federadas, e temos os autorizativos e os impositivos. O convênio autorizativo, ele tem, a redação dele menciona, este convênio entrará em vigor após tal data. Quando é assim, é autorizativo. Ele já, após ratificação nacional, melhor dizendo. Este convênio entrará em vigor após ratificação nacional. Quando tiver essa redação ratificação nacional, significa que precisa da autorização da unidade de destino. Agora, quando o convênio é impositivo, ele diz, este convênio entrará em vigor a partir de tal data. Quando diz, este convênio entrará em vigor a partir de tal data, é porque ele é impositivo, então, ele tem que ter, ele já tem
uma data para entrar em vigor e todos são obrigados a acatar, tá bom? Os protocolos são algumas unidades da federação que fazem para trazer substituição tributária, a maioria são regras sobre substituição tributária, são alguns estados que fazem um acordo. De repente, é o governo do estado, o secretário do estado de Piauí, do Pará e de São Paulo, resolvem fazer acordo trazendo a substituição tributária para aquele segmento, tá? Então, temos isso, essa regra, e eles dependem de autorização. Mesmo participando da reunião, o Estado tem que publicar um decreto autorizando a aplicabilidade daquele Estado. Mesmo que o Estado, que o secretário do Estado participou da reunião, depois de publicado no Diário Oficial da União, tem 30 dias para ratificar e aceitar o protocolo, tá? A maioria, 99% dos protocolos são autorizativos, dependem de autorização de cada unidade federal. A aplicação dos protocolos, aplicação do protocolo a nível unilateral, melhor, a nível unilateral. O que é o protocolo unilateral? São acordos feitos entre algumas unidades federadas e, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem uns protocolos unilaterais que informam nele. Aplicará a substituição tributária apenas na saída de São Paulo para Minas Gerais. Então, na saída de São Paulo para Minas Gerais, tem substituição tributária. Quando é o contrário, da saída de Minas Gerais para São Paulo, não aplica SP. Na saída de São Paulo para o Rio Grande do Sul, aplica-se SP. Já na saída ao contrário do Rio Grande do Sul para São Paulo, não aplica-se SP. Isso são chamados de protocolos unilaterais, e esses protocolos, tem uma legislação que informa sobre esses protocolos, que é o nosso convênio ICMS 142 de 2018, é uma regra federal e é aplicado aqui para todo o Brasil, tá?